Aqueles malditos aviõezinhos chegam apenas à noite, descem em silêncio, lançam sua carga de fogo e voltam rapidamente para as nuvens. Em poucos minutos semeiam terror e destruição. Do campo tentam aprisioná-los nas redes dos refletores, mas eles escapam da artilharia antiaérea. Quando essa começa a disparar, é tarde demais e eles já estão nas alturas de novo, além do manto de nuvens. Olá, estamos de volta e hoje eu quero conversar com vocês sobre esse livro incrível, escrito pela repórter italiana Rita Armeni, intitulado Bruxas da Noite. Bruxas da Noite tem um contexto na Segunda Guerra Mundial, no período de 1941 em diante, quando um grupo de moças soviéticas de 20 e poucos anos, mais ou menos, decide se voluntariar para participar da guerra. Isso mesmo, elas não são convocadas, mulheres nunca foram convocadas para a guerra, mas dentro deste contexto, jovens mulheres decidiram que queriam participar. Elas fizeram questão de participar da Segunda Guerra Mundial. Elas assumiram um papel de liderança na batalha contra o Terceiro Reich, em planos frágeis e ultrapassados em termos tecnológicos, porém ágeis, mostrando a ousadia e a coragem de uma guerra que também pode ter a face de mulheres fiéis à sua pátria. Nesse livro, a jornalista italiana e escritora premiada Rita Armeni reconstrói essa história incrível ao buscar informações sobre a criação, a luta e as vitórias dessas bravas mulheres, como também o triste ocaso e o apagamento de sua participação na guerra ao final do conflito. A partir do discurso ousado com o qual uma heroína nacional, a coronel Marina Raskova, convence o próprio Stalin a constituir um único regimento exclusivamente feminino da aviação russa, o Regimento 588, Armeni dá início ao seu relato. Ao se encontrar com a última bruxa ainda viva, Irina Raskobovskaja, com 96 anos, matemática e física, que serviu como vice-comandante do regimento, ela nos conta e constrói, por meio das memórias de Irina, uma narrativa de viciante leitura na qual descreve o frio, o medo, a coragem e o amor pela mãe pátria, Rússia, implícitos em 23 mil voos e 1.100 noites de combate, para, dessa forma, descrever a guerra, como somente uma mulher poderia descrever. O interessante aqui nessa história não é o inimigo, que é o exército nazista. Não. O interessante nessa história é quando os inimigos são os da própria casa. Dentro deste contexto histórico, quando as meninas vão até os postos de convocação e elas dizem: nós queremos participar da guerra, os postos de alistamento, onde os homens deveriam se apresentar por obrigação, de repente surgem jovens mulheres em seus vestidos, suas bolsinhas de mão, seus lenços, luvas, seus chapéus, seus sapatos de salto, totalmente decididas e determinadas a participar da guerra. Aqueles homens olham para aquelas mulheres e eles se sentem confusos, ameaçados, desconfiados, desconfortáveis, porque eles vão para a guerra porque são obrigados, é por obrigação. Os homens têm um dever cívico de defender a pátria. Mas no caso dessas jovens mulheres, elas estão indo como voluntárias, elas fazem questão, elas querem. Elas não se contentam com a ideia de ficar em casa lavando, passando, cozinhando, costurando, enquanto os homens estão defendendo a pátria. Elas querem participar. E os seus compatriotas, os seus companheiros, os da própria casa, os da própria pátria, os soldados, os funcionários dos postos de alistamento, os comandantes, eles começam a rir daquelas mulheres. Vocês nunca vão conseguir. Vocês não sabem lutar.
Vocês são jovens. Vocês são inexperientes. Voltem para casa. Vocês são incapazes. Se haviam treinamentos, aquelas jovens mulheres recebiam em dobro. Se haviam punições, porque nós sabemos que no exército, nas forças armadas, qualquer um que não consegue cumprir metas, ou desobedece, ou não consegue dar cabo de tarefas, ele recebe punições. Aquelas mulheres, aquelas jovens meninas, eram impostas punições dobradas. Porque elas não eram capazes? Porque elas não conseguiam? Não. Porque a intenção era fazer com que elas desistissem. Isso é muito triste quando pessoas que conhecem a nossa história, pessoas que conhecem as nossas dificuldades e o nosso propósito, a nossa insistência, a nossa garra e a nossa fé, pessoas que sabem a nossa luta, sabem de onde nós viemos e para onde nós estamos indo, que deveriam nos encorajar, são as primeiras a falar assim, não, vou fazer de tudo para ela desistir. Talvez você está me ouvindo falar e está se identificando. Talvez você está escutando a história das bruxas da noite, porque os nazistas ficaram assustados. Como assim? Porque elas desligavam os bimotores, que eram pequenos aviões de papelão e madeira e lona, aqueles aviões que sobrevoam as plantações, para injetar o veneno, os vermífugos, para cuidar das plantações, esses monomotores que sobrevoam as grandes áreas de plantação. Pois é, esses foram os aviões entregues ao Regimento 588. Cabine aberta, nenhum rádio de comunicação, nenhum recurso tecnológico para que elas tivessem noção de onde elas estavam. Nenhum suporte para carregar as bombas, elas carregavam as bombas no colo, porque só haviam 2 lugares, um para a pilota e um para a sua companheira de voo, que carregava a bomba, as bombas no colo. Mesmo assim, em mais de 23 mil voos, em 1.100 noites, elas conseguiram assustar, atormentar, aterrorizar e vencer os soldados nazistas. Elas conseguiram lograr êxito naquilo que elas se propuseram a fazer. E talvez você está se identificando, falando, nossa, tanta gente me conhece, tanta gente sabe da minha história e podia me ajudar, podia fazer alguma coisa por mim. Tanta gente que sabe o que eu estou vivendo e podia me estender a mão. E ao invés de me estender a mão, está fazendo ao contrário, está fazendo de tudo para me prejudicar. Pessoas que sabem da minha história, talvez você está me ouvindo falar e tá, nossa, isso faz sentido. As pessoas, ao invés de me ajudarem, parece que de propósito elas jogam contra. Parece que eu estou num grande cabo de guerra. Como essas jovens mulheres, que causaram terror, que causaram um espanto e que as pessoas faziam questão, vou ler esse trechinho aqui para vocês. Eles duvidavam, eles não acreditavam, não podem ser jovens mulheres. Página 12. Seria possível que biplanos, que parecem brinquedos, mas espalham tanto caos, sejam pilotados por mulheres? Seria possível que fossem elas a provocar todas as noites tanta destruição? O comando prefere não difundir essa notícia. Os homens não devem saber que são ameaçados por garotas soviéticas no comando de aviões de brinquedo, porque eram assim que os bimotores eram chamados. Seria algo insuportável para eles. Mesmo Alfred tem dificuldade para aceitar o fato. Seria possível que fossem mulheres tão competentes, ágeis, precisas, impiedosas, tão indiferentes ao perigo? Chegam à noite, de repente, semeiam o terror e depois tocam novamente o céu. Misteriosas, fugídias, impossíveis de capturar. Parecem bruxas. Bruxas da noite. Isso mesmo, porque quando elas alcançavam uma certa altitude, tudo já estava programado. Elas desligavam os motores para descer num voo rasante.
milimetricamente calculado, para que elas pudessem descer o mais baixo possível ao ponto, com motores desligados, ao ponto de atingir o acampamento dos nazistas, soltar suas bombas e arremeter. E aí sim, a certa altura, já com uma boa segurança, uma boa distância de segurança, elas pudessem religar os motores e ir embora. E assim, essas jovens mulheres conseguiram lograr êxito na Segunda Guerra Mundial. Quiseram que elas fossem embora, silenciaram suas vitórias no final da Segunda Guerra. Todos os documentos, papéis, provas, registros de voo, êxitos das vitórias, números de bombardeios com êxito, tudo foi arquivado, colocado em caixas e guardado. Quando a repórter Ritana Armeni visitou um museu na Itália, ela encontrou lá no fundo, no final do museu, lá num corredor, num cantinho, apenas uma pequena parede, com alguns poucos registros do êxito dessas mulheres. Talvez todo mundo esteja jogando contra você. Talvez as pessoas, ao invés de te ajudar, elas ainda estão contribuindo para você não conseguir. Mas eu estou aqui para te dar essa indicação de leitura desse livro incrível, com apenas 248 páginas, redigido com todo desvelo, todo carinho pela Ritana, uma repórter italiana, que foi um instrumento para catalogar, para tirar das cinzas os registros destas bravas mulheres. A comandante, Marina Raskova, ela conseguiu convencer o comandante impetuoso Stalin de que mulheres? Uma mulher é capaz de tudo. Repete como um mantra Marina Raskova, a quem Stalin faz objeções, mas ao final lhe concede o que ela quer. Talvez as pessoas estão duvidando da sua capacidade, contribuindo para o seu fracasso. Mas uma mulher pode qualquer coisa. Fica aqui a minha indicação de leitura. Fica aqui o meu incentivo para você continuar, para você não desistir, não parar. Mesmo que você esteja cansado, sofrendo, abatido, desanimado, desiludido e solitário, junte suas ferramentas, junte suas forças, junte seu propósito. Pegue tudo isso e faça bem feito aquilo que você se propôs a fazer e acredite que você logrará êxito. Muito bem? Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante. Até o próximo vídeo e viva a vida!